Saudações a todos, bem-vindos ao módulo prático do nosso onboarding. Meu nome é Nicolas e hoje vamos botar na prática as lições aprendidas no nosso módulo de front-end. Nosso objetivo hoje vai ser construir um painel de controle de tarefas do app do Voe. O Voe talvez vocês já estejam familiarizados com o controle de sistemas da Meca, e hoje vamos fazer, digamos, um simulacro, uma versão em protótipo desse app para ensinar as funcionalidades mais básicas do Mendix, e também ensinar as ferramentas que facilitam o nosso processo de desenvolvimento. Então, para começar, vamos criar um modelo web app blank do início e vamos batizar ele de QIP 0001. Mantenham sempre o idioma no inglês e botem num diretório fácil. Pronto, pessoal, com o Mendix aberto, nós podemos finalmente criar nossa interface. Mas só que antes disso, temos que definir o nosso domain model. O domain model, o modelo de domínios no caso, ele usa de entidades como se fosse um banco de dados para definir toda a estrutura de dados do próprio módulo. A gente cria as associações através dessas entidades para definir basicamente todo o funcionamento interno dos sistemas correlacionados do nosso front-end. Para começar, vamos apagar essa mensagem, que não precisamos dela. Vamos definir a entidade product. O produto do nosso app vai ser basicamente nosso projeto ou missão principal naquele momento, sabe? Teremos ele terá os seguintes atributos: title, que é uma string limitada, sempre armazenada. Todos os atributos que criaremos aqui serão entidades armazenadas. Entidades calculadas são valores um pouco mais complexos que a gente não entrará em detalhes hoje, apenas bem futuramente, isso porque pouco usaremos, porque entidades calculadas trazem uma outra gama de variáveis e complicações que a gente não precisa lidar naquele momento. Então criamos a variável title, release date, que aqui, ó, você vê que o Mendix, a parte boa do Mendix é que ele já define as variáveis no seu tipo que talvez a gente queira, baseado em termos que a gente coloca. Como eu coloquei o termo date, vai se referir a data de lançamento, ele já definiu o tipo da variável como date and time, que é exatamente o que a gente procura. A gente quer que ele justamente veja um tempo, uma data, uma hora, assim. E o bom é que ele vai fazer isso com todos os atributos que a gente colocar, lendo só na base do título e onde ele é mais utilizado. E isso é muito bom, porque poupa nosso tempo até mesmo de definir e pensar onde nossa variável se encontra. É apenas a gente saber nomear e batizar ela de maneira organizada, seguindo os parâmetros as convenções de programação. Nosso produto, além de um título, uma data de lançamento, também vai ter uma descrição, uma description, uma string dessa vez ilimitada. Por último, um status, que será um enumeration, pois o status é pré-definido como entre uma a algumas outras opções. Como você vê, o enumeration ele puxa de um arquivo para definir os seus status. Só que esse arquivo não existe, então ele coloca um dummy no lugar. Mas a gente sabe que status a gente vai querer. Logo, nós vamos criar aqui dentro do nosso módulo um novo enumeration chamada product underline enum. Enum vai ser meio que nossa convenção aqui para todas as enumerações. Vamos criar aqui justamente esses valores. Uma delas será o padrão. Teremos um refactor, ou melhor, em refatoração. Vamos deixar o nome guitar, porque isso são termos que não são termos que precisam ser traduzidos
para a pessoa comum, é apenas útil para nós desenvolvedores. Active e Inactive. Então o produto pode ser tanto em refatoração, quanto ativo ou inativo. Pronto, já está definida aqui as numerações dos status. Vamos só definir aqui. E terminamos nossa entidade produto. E agora, criamos outra entidade aqui. E vamos nominá-la de Iteration, que se refere basicamente à fase atual de desenvolvimento que estamos passando. Podemos incluir vários produtos dentro da nossa iteração, além de várias outras tarefas, que será o próximo que a gente vai criar. Dentro do Iteration terá os seguintes atributos: um nome da iteração, uma data inicial ou um start date, início da iteração, e um end date. Simples assim. E ele estará diretamente ligado com o produto. Uma única iteração pode, ou sprint talvez, para quem esteja mais familiarizado com o termo, pode incluir múltiplos produtos. Sabe? Podemos trabalhar com vários clientes ao mesmo tempo. Então é importante que a iteração seja a entidade mãe, ou melhor, a entidade de maior hierarquia no caso. No caso aqui, teremos a entidade task, as tarefas que executamos enquanto na interação. A task terá um title, uma date, basicamente, quando aquela task foi criada, no caso, e um status próprio. Você vê que ele vai puxar o nosso status do product, sendo que vai ser outro tipo de status. Então vamos criar um status novo só para ele, lá de task enum. Task enum terá os seguintes status. Por padrão, ele terá no backlog, quando não temos ainda uma associação feita para ele. Para termos de batizar, de nomear as coisas assim, é muito importante que o nosso caption seja não tenha o mesmo underline assim, sabe? Que pelo menos esse tipo de informação terá que ser escrito bonitinho, de maneira legível, sem as regras de programação, como por exemplo sem espaços ou caracteres especiais. Então é bom que o caption esteja escrito como a gente gostaria que as pessoas lessem. Só vamos mudar uma coisa desse aqui. Em refatoração possui 2 caracteres especiais e, como você pode ver, o name fica meio feio aqui. Então vamos só batizar ele assim, para ficar pelo menos mais fácil de a gente encontrar esse atributo. Pronto, definida a enumeração dos status. Vamos terminar. Iteração ainda será a entidade com maior hierarquia, pois uma iteração poderá ter múltiplos produtos, assim como ele poderá ter múltiplas tasks, alguns às vezes relacionados ao produto ou não. Pronto, digamos que acabamos de criar nosso cabeamento lógico, sabe? Product, Iteration, Tasks, estão todos interligados, e essa vai ser uma fundação bem sólida, que vai permitir que nossa interface puxe esses dados corretamente e que nossa nave faça uma geração basicamente espontânea de todas as suas funcionalidades. E agora, né, com os dados prontos, na próxima aula vamos finalmente começar a gerar nossas interfaces e telas.